Podcast Metropolitano começando aqui diretamente da House Decor, que acontece dentro da Expo Revestir 2026, um acontecimento no mercado da construção civil com muita tendência, muita inspiração, tecnologia. Neste momento aqui no Lounge VIP Metropolitano eu recebo Douglas Morilhão, que já passou aqui pelo stand fazendo seu talk, sua palestra, com muito conteúdo relevante, sempre mesclando arquitetura, arte e design. Um prazer te receber aqui, Douglas. Prazer é meu, Ana. Obrigado. Obrigado pelo convite. Douglas um pouco abatido, porque ele tá com um bebezinho novo, Isaac acabou de nascer. Disposto, né? Uma semana. Noites em claro. Até que eu tô bem pra uma semana de pai, né? É, uma semana de pai do Por isso que eu tô de Isaac. branco, pra esconder um pouco a olheira. Que o Isaac seja muito bem-vindo, já te falei isso, né? E agora reforço publicamente. Douglas, Obrigado. Vamos falar do teu estúdio criativo. Vamos sim. Ana, o Estúdio Criativo nasceu de um sonho que eu tinha de ter um lugar multidisciplinar. Eu sempre idealizei, eu sempre me perguntei como que frentes e mentes criativas diferentes elas reagiriam ao mesmo espaço. Ou seja, eu ficava me perguntando como que um arquiteto reagiria num projeto de design, ou como um estilista trabalharia num projeto de arquitetura, numa obra de arte. Eu sempre imaginei um pouco esse ambiente criativo plural. E aí eu abri o Estúdio Meno em 2023, depois de 8 anos tenho um escritório especificamente de arquitetura e engenharia com o sócio que eu tinha. Eu abri o Estúdio Meno com essa visão plural e multidisciplinar de arquitetura, arte e design. E a gente tem provado de situações muito interessantes. No final do ano passado, nós apresentamos um projeto que ele era muito a cara do estúdio, porque a cliente abraçou tudo. Ela abraçou o fato da gente entrar com peças de design na criação do projeto de arquitetura. Ela abraçou o fato da gente fazer uma curadoria de artista e trazer isso para o processo. E na apresentação de projeto aconteceu algo que nunca tinha acontecido comigo, que foi lágrimas. Ela chorava, assim. A gente abriu a imagem, ela e a mãe dela, elas choravam, assim. E aquilo para a gente foi muito interessante, porque foi a primeira vez que isso aconteceu e foi muito dentro dessa proposta de explorar a criatividade não só em uma frente, mas entendendo a arquitetura como espinha dorsal e a partir dela a gente podendo promover outras frentes criativas mesmo dentro do mesmo projeto. Que maravilha! E é um objetivo também de culturizar, de passar informação, que às vezes as pessoas elas não têm tempo de absorver, não sabem, não têm fontes adequadas, né, para entenderem mais daquilo. E a arte, ela é tão bonita, tão sensível, ela toca tanto, ela diz tanto, né? Quando a pessoa se depara com isso, que eu acredito que tenha sido esse encontro, né, com a arte, né, que provocou essa sensibilidade toda, é muito bonito isso, é um propósito. Douglas, me fala um pouco sobre a jornada do cliente, como é que ele percorre o teu estúdio, como é que ele entra, como é que ele chega e como é que ele sai? Olha, eu luto muito contra a realidade de ser 100% de indicação, mas isso acontece, e isso é muito bom do ponto de vista comercial, pelo fato de que ele já chega com uma sensação de que já conhece a gente. Eu sempre tento aproveitar isso e trazer ele mais para perto, porque eu acredito que um bom projeto de arquitetura e posteriormente, se ele vier a vir ser outras coisas, ele só nasce de uma boa relação com o cliente. Então eu entendo que ouvi-lo é muito importante, compreender as necessidades é muito importante, dar esse espaço de escuta para ele é muito importante. Então o cliente ele percorre os processos dentro do estúdio de forma muito pessoal. Então nós tentamos ser ao máximo muito atentos e atenciosos em todo o processo. Nós desenvolvemos também ao longo desses anos uma plataforma em que eu crio ponto de contato com o cliente, enquanto isso não é comum no momento de projeto que nós estamos, por exemplo, no momento de elaboração e desenvolvimento de projeto executivo, não tem por que a gente ficar conversando com o cliente. A fase em que eu precisava muito dele, teoricamente já passou, mas a gente fica ali alimentando ele de informação para ele se sentir parte daquele processo, para ele entender que é uma fase técnica, mas ele ainda está presente nisso.
Então nós buscamos assim muitos pontos de contato, nós buscamos essa sensação de atenção o tempo todo, de que eles conseguem ali ter todas as expectativas e sonhos correspondidos dentro do projeto. A ideia é a personalização, mas não só do projeto em si, mas do atendimento também, do acolhimento para ele, para as necessidades dele. Nós sempre tentamos ouvi-lo, mesmo que não concordamos de fato ali de cara com as vontades por questões funcionais, mas aí a gente vai conversando com calma justamente para ele entender que aquilo só funciona por causa dele. Uma coisa que eu sempre falo para os clientes eu tenho um olhar técnico e criativo em cima daquilo que só você pode me dizer que você quer. Só você sabe viver a sua vida. E eu sou capaz de transformar isso em espaço, em matéria. Mas quem me diz a forma certa de viver especificamente para aquela pessoa é o cliente. Então eu respeito muito isso e eu faço disso uma constância dentro do estúdio, para que eu consiga traduzir em projeto algo que só vai fazer sentido para aquela pessoa, para aquela família ou para aquele cliente em específico. A ciência do seu trabalho é, na verdade, ter uma excelente matéria-prima, que seria um briefing. Como é que você consegue um briefing adequado com o teu cliente? Olha, eu acho que ser casado com a psicóloga ajuda muito, porque eu acabei me apaixonando por teorias da psicologia também, né? E aí, nesse processo todo, eu aprendi a ler entre linhas. Não só o que é dito, mas o que não é dito. É muito importante também. E eu acredito que nós temos, claro, os projetos têm revisões, isso é muito normal, mas eu acredito que o sucesso das aprovações, até você conseguir fazer essa situação estranha para a gente de alguém chorar de emoção, eu acredito que vem do que você está ouvindo e do que você também não está ouvindo, né? O que a pessoa diz e o que ela não diz, isso tudo tem um motivo. Então eu acredito que ser atento a tudo, ser observador, eu acho que faz com que a gente tenha um briefing muito específico e muito objetivo, e isso resulta num projeto muito bom. Trocando em miúdos toda essa nossa conversa, como é que eu, cliente, seleciono o escritório que vai fazer o meu projeto e quais são os seus diferenciais competitivos? Porque eu entendi que o cliente ele descobre, na verdade, todo o teu potencial durante a jornada. Mas os que estão lá naquele que a gente chama no marketing, né, do topo do funil, que ele ainda não sabe que ele precisa de você. Como é que ele descobre que ele precisa de você? Olha, eu acredito que ele descobre que ele precisa de mim, porque eu acho que o nosso estudo especificamente sana a necessidade que o cliente, às vezes, nem sabe que tem de ter um processo tão pessoal. Eu não estou falando que outros profissionais não façam isso, mas a gente se dedica tanto porque, basicamente, bons projetos a gente encontra, os profissionais são excelentes. Mas eu acho que quando um cliente está procurando um escritório, um estúdio, qualquer coisa do tipo ali para desenvolver algo para ele, aquilo precisa casar. É uma relação longa e é uma relação que dura muito tempo, tanto de projeto quanto de obra. Eu acredito que nós conseguimos trabalhar com muito jogo de cintura de diferentes formas de pessoas. Então, assim, os clientes são muito diferentes entre si. E eu acredito que essa escuta, esse acolhimento, esse vem aqui, vem comigo, participa. Nós não temos aquela vaidade de tem que ser do meu jeito. A minha satisfação profissional é o cliente se entender pertencente àquele espaço. Essa é a minha satisfação profissional, muito mais do que a minha vontade foi imposta. Então, quando ele chega para a gente, e se ele está lá no topo do funil, ele precisa entender que ele vai entrar num processo de projeto com pessoas completamente aptas a escutá-lo e fazer com que ele se sinta muito à vontade para realizar o sonho e o objetivo dele. E a gente ouve muitas histórias por aí de arquitetos que impõem algumas coisas. Eu até brinco com os meus colegas, falo, gente, mas não sei nem fazer isso. Como é que vocês conseguem esse convencimento? Né? Mas é brincadeira, porque na verdade eu priorizo muito pela escuta mesmo, muito pelo acolhimento.
Perfeito, Douglas. Maravilhoso. Eu ficaria aqui conversando mais com você, te perguntando mais coisas, mas infelizmente a gente está numa versão pocket de podcast aqui durante a feira. Você está vendo a minha correria ali, né? Corro para cá, corro para lá, olha um pouquinho o Talks, vem aqui no podcast. Eu queria dizer que o Metropolitano São Paulo está de portas abertas para você, para quando você precisar, para te apoiar. Esteja mais com a gente, né, em encontros, em palestras, essa troca de conteúdo para que os outros profissionais também se inspirem e, quem sabe, né, não gere aí parcerias, porque eu acho que tem grandes chances de você ter os nossos arquitetos da base como parceiros. Eu acho que seria totalmente complementativo. Então, te deixo as portas abertas. Muito obrigada. Obrigado, com certeza estaremos juntos. Obrigado pelo convite e pelo tempo. E esse foi o nosso papo mais do que especial sobre arquitetura, artes e design com Douglas Mourelhão, o nosso palestrante aqui do Talks, no Lounge VIP Metropolitano, durante a House Decor Show na Expo Revestir 2026. A gente se vê.